Olá a todos e bem-vindos novamente. Aula 4 sobre segmentos de reta no primeiro diedro e estudo de sólidos geométricos também no primeiro diedro. A projeção de segmentos paralelos ao plano de projeção se dá da seguinte forma. Através dos pontos originais da figura no espaço, nesse caso o único segmento AB, projetamos os pontos A e B sobre os planos de projeção e efetuamos o traçado da linha resultante da ligação entre os pontos A e B projetados nos planos de projeção. Quando temos segmentos perpendiculares aos planos de projeção, nós temos a seguinte coincidência. Os pontos A e B coincidem no mesmo ponto projetado no plano. Quando nós temos segmentos que são oblíquos aos planos de projeção, que não tem nem paralelismo nem perpendicularidade com relação ao plano, nós efetuamos o mesmo procedimento de ligação do ponto à sua projeção no plano e efetuamos a ligação das projeções do plano para representar o segmento nos planos de projeção. A projeção do segmento AB, neste caso, é dada da seguinte forma. Verdadeira grandeza do segmento AB nos planos π e π', e a coincidência é dada no plano π, duas linhas, como um único ponto, sendo a projeção do segmento AB. Ao lado nós temos a épura dessa projeção, na qual observamos a projeção do segmento AB em sua verdadeira grandeza nos planos π e π'. Nós temos a ligação destes dois pontos, B e B', A e A', e o último ponto, resultado da projeção do segmento no plano π, duas linhas, como sendo uma coincidência entre os pontos A, duas linhas, e B, duas linhas. A mesma coisa acontece na projeção de topo, pontos A e B projetados nos planos, e a consequente ligação destes pontos projetados no plano, como sendo os resultados das projeções. O segmento original tem a sua verdadeira grandeza representada nos planos π e π duas linhas, sendo que o segmento AB estava originalmente paralelo aos dois planos π e π duas linhas, porém perpendicular ao plano π', nós temos ele como uma única coincidência entre dois pontos projetados no plano π'. Também a projeção vertical do segmento AB, segmento original, linhas de projeção nos planos e consequente ligação destes pontos projetados nos planos, como sendo a representação do segmento original projetado nos planos π, π' e π duas linhas. Quando nós temos uma projeção horizontal do elemento, a projeção se dá originalmente no plano horizontal π e tem como consequência as projeções nos planos π' e π duas linhas, como sendo uma projeção que não representa a verdadeira grandeza do objeto. Na projeção representada à direita, nós temos o segmento em sua verdadeira grandeza no plano horizontal π, e nós temos projeções que não representam a verdadeira grandeza do objeto nos planos verticais π' e π duas linhas. Da mesma forma, a projeção frontal dos pontos A e B, o segmento original tem os seus vértices projetados nos planos de projeção e, como consequência, temos a verdadeira grandeza do objeto representado no plano π', e nós temos também a projeção do elemento nos planos π e π duas linhas que não representam a verdadeira grandeza do objeto. O último exemplo, projeção de perfil, elemento no espaço, projeção em verdadeira grandeza no plano π, duas linhas, e projeções auxiliares nos planos π e π'. O seguinte, agora nós temos o segmento AB e, para realizar a projeção desse segmento que não tem paralelismo e nem perpendicularidade com nenhum dos três planos de projeção, nós primeiro projetamos os pontos nos planos e a partir dessas projeções é que executamos o traçado. Segmento
projetado nos 3 planos. E note que nenhuma dessas projeções representa a verdadeira grandeza do objeto. Tratando do conceito de épura que foi abordado na aula 3, o segmento projetado nos planos π' e π tem um alinhamento entre os pontos A e A', B e B'. Essas duas linhas em verde que estão projetadas nessa configuração em épura, na realidade estão no espaço representadas por essa linha aqui e essa linha aqui. O alinhamento entre os pontos A e A' e B e B', quando transportados para a projeção espacial da figura nos planos π', π' e π', tem a seguinte configuração. Partindo da primeira projeção, chegando na linha de terra e abordando a projeção do ponto B sobre o plano π, nós temos essa coincidência. Então, partindo deste ponto, coincidindo com a linha de terra e chegando na próxima projeção do ponto B, eu consigo estabelecer uma relação da primeira projeção com a linha de terra e com uma segunda projeção, sendo que eu teria um referencial, neste caso na vertical, assim. Este último traçado efetuado nada mais é que essa própria linha aqui, à direita, que liga o ponto A', ao ponto A, através de uma ligação que cruza a linha de terra. Quando temos figuras planas que estão paralelas aos planos de projeção, o traçado simplesmente é feito transportando os pontos, que são os vértices da figura original, nos planos de projeção. Quando temos figuras que estão perpendiculares aos planos de projeção, as próprias superfícies resultam em linhas projetadas nos planos. Tendo figuras que não têm relação de paralelismo com o plano de projeção, simplesmente transportamos os pontos e em seguida concluímos o traçado da figura projetada como a união entre os pontos projetados no plano. Então, um retângulo projetado nos 3 planos resultaria numa figura em verdadeira grandeza no plano horizontal e um único segmento no plano vertical π' e um único segmento no plano vertical π'. Um triângulo seria representado, neste caso, em sua verdadeira grandeza no plano π' vertical e um único segmento nos planos π horizontal e π' vertical. Já a circunferência precisa de uma referência que é o próprio centro. Este centro vai ser projetado no plano, nesse caso, vertical π', e a partir do valor do raio da figura original é que efetuamos o traçado da figura projetada. Observando lateralmente a figura, teríamos um único segmento representando a vista lateral e um único segmento representando a vista superior do objeto. Um retângulo oblíquo aos planos de projeção teria os seus vértices projetados nos planos de projeção, e através da projeção destes vértices nos planos de projeção é que obteríamos a projeção da figura por completo. Sólidos em 3 dimensões também são representados da mesma maneira que figuras planas. Partimos da projeção dos vértices da figura original e a projeção destes pontos nos planos de projeção é que darão como resultado a projeção da figura por completo. Quando temos figuras complexas, é muito comum utilizarmos o conceito de épura para fazermos traçados auxiliares a fim de obter as projeções nos 3 planos de projeção. Isso quer dizer que, partindo de um único ponto da figura original, fazemos a projeção inicial deste ponto num dos planos, executamos o traçado auxiliar através do conceito de épura até alcançar a linha de terra e com isso concluímos a projeção do ponto no segundo plano de projeção. Neste último exemplo temos o cilindro representado nos 3 planos de projeção, tendo como base esta face do elemento que tem um centro e uma circunferência.
Projetamos o centro no plano de projeção. Através da referência do raio, executamos o traçado da projeção no plano π duas linhas. E através dos extremos é que fazemos a projeção do elemento nos planos π' e π. Com isso, concluímos o traçado do cilindro nos 3 planos de projeção. Concluímos então a aula de hoje e aguardo vocês para a aula número 5. Até lá!